Os escribas e fariseus queriam apanhar Jesus em alguma falta. Então, eles acusaram Jesus de não seguir a tradição dos anciãos. Que tradição seria essa? É uma tradição de purificação que não estava na lei de Deus. Só que esses preceitos tradicionais atravancavam a lei de Deus. Eles usavam esses preceitos como para preservar a obediência da lei. Porém, eles consideravam esses preceitos mais sagrados que a própria lei. Quando havia uma colisão entre os preceitos dos rabinos e os mandamentos de Deus, eles davam preferência à, à tradição. Por exemplo, uma dessas era a purificação cerimonial. Eles consideravam a pessoa comer sem fazer todas aquelas cerimonialismos antes de comer. Se a pessoa não fizesse, era considerado um odioso pecado. Mas não estava isso na lei. E havia muitas e muitas regras para a purificação. Então, uma pessoa que tentasse seguir as exigências dos rabinos, ele teria uma longa luta contra a contaminação cerimonial, uma interminável série de purificações, e assim por diante. E aí, Satanás gostava. Por quê? A atenção dos princípios da lei se perdem, é claro que se perdem. Qualquer pessoa que começar a se preocupar com detalhes vai esquecer do princípio. Então, eles fizeram essa acusação. Sempre que uma verdade chega com um poder especial, Satanás usa os instrumentos para apontar qualquer coisa sem importância, sem importância. E assim a atenção do verdadeiro assunto é esquecida. Vai discutir forma, técnica, e aí Jesus apontou que havia um problema gravíssimo e um exemplo que acontecia entre o povo, que era um problema gravíssimo. O primeiro da purificação tinha prejuízo, mas não era muito fácil de se ver. Mas Jesus usou um exemplo que é um exemplo claríssimo, que é o exemplo do Corban. O que acontecia no Corban? Um filho que era desobediente, ele tinha os bens, algum bem ali, uma casa, alguma coisa que ele tinha para si, na sua posse. Só que o filho desobediente era egoísta. Antigamente, quem sustentava os pais eram os filhos. Não havia INSS, não havia plano de previdência, nada disso. Então, o filho desobediente via um bem ali, uma carruagem, não sei, algum bem ali. E aí, o pai falava: Ô meu filho, podia me ceder esse dinheiro, esse bem, para eu poder me sustentar. O filho desobediente falava assim: Isso é corban. O que significava isso? Era uma oferta ao Senhor. Só que havia uma coisa, por exemplo, uma carruagem, que ele falasse assim: Isso aqui é corban. Ele não precisava entregar imediatamente para o templo, não. Ele podia ficar com aquela carruagem usando enquanto vivesse. Quando ele morresse, aquele bem que poderia sustentar seus pais eram usados no serviço do templo. Não ia para a herança, nada disso. Ia para o templo. E aí eles consideravam essa tradição do Corban mais importante do que honrar o pai e a mãe. Então Jesus acusou eles claramente: vocês consideram o Corban mais importante do que o mandamento de honrar os pais. Com esse exemplo, Jesus nos mostra como é fácil a pessoa se perder em tradições e esquecer da essência da lei. Qual que é a essência da lei? Amar a Deus, amar ao próximo. Essa é a essência. Quando a pessoa começa a se preocupar com os detalhes, preceitos e assim por diante, você pode ter certeza absoluta, essa pessoa vai esquecer. Primeiramente, do amor ao próximo. E segundo, o amor a Deus. Isso vai acabar. Isso vai acabar. Ou o contrário, perde-se o amor a Deus e em seguida
vai se perder o amor ao próximo. Não existe como guardar a essência da lei sem amar a Deus e sem amar ao próximo. Então, Jesus nos demonstrou claramente como é importante nós termos os princípios da lei no coração.